se harmonizam e formam uma linguagem revelando a significação complexa que um edifício tem para as pessoas. Para conversar sobre este assunto, eu continuo a conversar, como eu disse no bloco passado, com um dos autores de um capítulo especial do Anuário do Ceará, que trata dessa utilização do ferro e do aço na nossa arquitetura. Professor Romeu Duarte. Romeu, a gente viu aí a Márcia e o Fausto, seus colegas arquitetos, conversando sobre essa funcionalidade, sobre essa utilização. E a minha pergunta é, em que medida a arquitetura do Ceará, ela se aproxima do que seria uma identidade, Romeu? Uma identidade que pode ser feita de concreto, de aço, do que quer que seja, mas de uma identidade. Olha, eu acho que a arquitetura do Ceará, ela poderia ser expressa por uma simplicidade, por uma singeleza, né? Isso está presente na nossa arquitetura do passado, na arquitetura do século XVIII, né? Das casas de fazenda, que eram tão simples e ao mesmo tempo tão bonitas, né? Então eu sinto que essa simplicidade, ela está sendo resgatada e está sendo expressa hoje de outra forma, né? Porque a essência que importa é a arquitetura, né? Às vezes eu falo que é preciso que a gente resgate essas questões que são essenciais para a gente fazer uma arquitetura que nos expresse em nível nacional, em nível internacional. Não significa que a gente vai voltar a usar a carnaúba, a telha de barro, não é isso, né? A gente pode usar os materiais mais contemporâneos, mas desde que a maneira como a gente os agencie, eles falem da nossa maneira de ver o mundo, né? Por exemplo, você vai ao BNB do Passaré, né, que é uma edificação magnífica, um dos mais... E que é o projeto, meu? Marcos Té e o Edson Nóbrega, dois colegas. Daqui do Ceará? Aqui do Ceará, né? Tem muita gente, rapaz, esse projeto veio da onde? Isso não foi feito aqui por dois arquitetos. Bem interessante, agradabilíssimo. É a melhor coisa que existe aqui no Ceará, em termos de arquitetura metálica, né? Você vê a forma como ele rebaixa a temperatura, como é que ele aproveita a iluminação natural, como é que ele realiza o paisagismo, e tudo aquilo trabalhado, né, numa solução mista de concreto e de aço, né, e também de alumínio, né, aquela estrutura espacial magnífica que foi lançada lá. Então você tem um edifício agradável, ventilado, sombreado. E não envelheceu, né? Não envelheceu, é um edifício que tem para mais de 30 anos, né, e expressa perfeitamente essa simplicidade, essa engenhosidade que é imanente, que é essencial da nossa arte, né, e se manifestando na nossa arquitetura. Então, eu vejo hoje, né, o emprego do aço quase como uma imposição, e cada vez mais nós trabalhamos com grandes equipamentos, que precisamos de grandes vãos, que sejam construídos em tempo cada vez mais rápido, né, mais curto. Então, o sistema construtivo que responde a esse tipo de imperativo é exatamente a construção metálica, né? E com o aporte desse material, né, com bem mais facilidade do que se tinha no passado, nós que nos destacávamos, né, pelo emprego do concreto, no Ceará, as pesquisas com o concreto aqui no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, elas são ponta no mundo inteiro, né? Mas o concreto tem os seus caprichos, né? Por exemplo? No caso, né, a questão da inércia, né, os vãos, as peças acabam tendo um desenho muito robusto, né? E aí você gasta muito com esse material, você precisa gastar muito também com cavas de fundação. Então, para outras soluções, o aço se presta de uma maneira muito mais adequada, porque ele tem peças mais esbeltas, mais delgadas, a construção se dá de maneira mais rápida, apesar da gente ainda ter problemas aqui no que diz respeito à manutenção, né, à proteção das peças metálicas com relação à abrasão marinha. Eu te perguntar exatamente isso, uma cidade como a nossa, que tem como é que chama, o índice de corrosão alto, em que medida isso não é um fator negativo? A gente tem, na verdade, que aprofundar, né, o conhecimento sobre esse tipo de cuidado, para que as peças elas sejam protegidas da abrasão marinha, que é muito forte aqui em Fortaleza, né? Mas a gente já vê, né, os fundos seladores, o tipo de pintura que é realizado, né, então faz com que a peça ela seja protegida bem desse tipo de agressão, porque há situações em que você realmente precisa de vãos maiores,
de espaços sem nenhum tipo de obstáculo, né? Então é o aço que vai garantir esse tipo de solução. E a gente cada vez mais, né, nós arquitetos e também engenheiros, a gente desenvolve uma intimidade maior com o material e com o sistema construtivo, né? E o grande desafio é nós cada vez mais formarmos a questão da mão de obra, né? Ainda é muito restrita, mas a gente precisa ampliar para a gente ter mestres ferreiros, né? Gente que saiba trabalhar com isso, da mesma maneira como nós desenvolvemos a mão de obra específica para o concreto. Mas se eu chegar ao profissional formado pela UFC, que é você é diretor do departamento, o profissional formado pela UFC, ele está mais apto a lidar com concreto do que com aço, por exemplo? É possível mensurar isso? Eu diria que está se dando de uma forma indistinta, né? Os nossos alunos, eles já percebem perfeitamente que determinadas soluções, elas serão mais felizes se usar o aço, né, do que o concreto. Eles já sabem discernir, né, o momento em que um sistema ou outro pode ser utilizado. Quando não, soluções mistas, né, em que você tem, onde você precisa de inércia, você trabalha mais com concreto, e onde você precisa de vãos maiores, né, de mais esbeltez nas peças, você trabalha com aço. Então, no capítulo do anuário, a gente fez lá, você tratou desse ranqueamento, não é ranqueamento, na verdade é uma galeria das obras. Aqui na matéria a gente exibiu algumas, né? O Conselho de Medicina, aqui na Antônio Salles, que tem um prédio bonito, a gente mostrou aí, enfim. Aí está incluído também o Mercado dos Peixes, lá o buffet, ou melhor, o pier, lá o terminal de passageiros, virou buffet. É. Enfim, a gente tem aí uma galeria dessas obras de referência. Como é que foi, como é que a gente chegou, queria que você falasse, como é que a gente chegou àquela galeria, Romeu? Não, pela observação, né? Pelo estudo que nós fazemos lá, porque nós temos disciplinas de história da arquitetura contemporânea, né? E esses trabalhos são sempre inventariados, eles são listados, são estudados, né? A gente convida os profissionais responsáveis pelos projetos para conversar conosco lá na escola, dizer como é que foram projetados. Então nós temos assim uma seleção desses imóveis, né, que nos auxiliam no momento que a gente precisa escrever um artigo, que a gente precisa, como foi feito por Panuário, né, que a gente precisa indicar uma obra para algum tipo de exposição, né, ou publicação. Então, com base nessas informações, foi que nós montamos essa galeria de obras e projetos que dá vamos dizer assim, uma visão muito boa do nível, né, que se trabalha atualmente aqui no Ceará com a construção metálica. Acho que é muito expressivo. Eu vou chamar novo intervalo, volto com mais uma reportagem da série do Anuário, já falando do futuro também, né? CSP é um ponto de inflexão nesse setor. E ainda uma questão que eu acabei não falando nesse bloco, que é segurança versus arquitetura. Tem tudo a ver com arquitetura e segurança. Basta andar pela Azul do Meireles para entender isso, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos agora no rápido intervalo. No próximo bloco, volta a conversar com o professor da UFC, diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Romeu Duarte. Você vê mais uma reportagem da série especial do Anuário do Ceará. Desta vez, falando sobre o futuro, sobre a CSP. Até já. Vertical SA. Apoio Cultural. Apvida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. O Apvida não para de crescer. Em breve você irá contar com a ampliação do pronto atendimento Zona Norte com nova emergência em ambulatório. Além disso, a região também irá ganhar uma nova Apclínica. A galerinha do Apvida traz saúde para a criançada se alegrar. A galerinha do Apvida tem carinho para cuidar. Apvida faz bem pra você. A oportunidade para comprar seu Toyota chegou na Newland. EtX hatch mecânico, entrada mais 36 de 499, mais parcela residual. E com mais R$75 na parcela, você leva som original com Bluetooth e alto-falante. E mais bônus de R$2.000 no seu usado. EtX sedã automático top de linha XLS de 64.610 por 59.990. E toda a linha Corolla e Hilux com taxa zero. Estaremos de plantão das 9 às 13 horas neste feriado. Newland Toyota por excelência. Quem quer crescer, vem pro
Sebrae. Empreendedor, você sabia que pequenas empresas podem participar de licitações e pregões? Aprenda tudo sobre este e outros assuntos nos cursos do Sebrae de 17 a 28 de outubro. Confira alguns e aproveite. Ferramentas de coaching, qualidade 5S para micro e pequenos, licitação e pregão para iniciantes e gerenciando com sucesso. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. Cada vez que uma pessoa diz uma boa ideia, alguém se lembra da Cachaça 51. Queremos convidar você a deixar de pensar em nós. E quando alguém falar em uma boa ideia, que não venha na sua mente o slogan de 51. Mas sim, o Brasil. Porque você vive na terra das boas ideias. Porque você vive na terra da cachaça. Beba com moderação. O povo, você presente. Vertical SA. Apoio Cultural. Apivida. Faz bem para sua empresa. New Land. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Um dos maiores investimentos privados do país, a Companhia Siderúrgica do PCM, a CSP, tem capacidade de produção de 3 milhões de placas de aço por ano. Acompanhe na reportagem. Da instalação em 2007, a Companhia Siderúrgica do PCM, CSP, prevê um faturamento anual de 1,7 bilhão de dólares na fase de pleno funcionamento, o que deverá representar um aumento de 12% no PIB cearense. E isso vai acabar trazendo também um impulso na compra de novas máquinas, de modernização, uma oferta de postos de trabalho mais qualificados, um ganho salarial para quem vem a trabalhar nessas empresas, ou seja, é uma cadeia, uma onda que ela se propaga de forma positiva em toda a economia. Não é só no nosso setor, partindo dele, vai para toda a economia do estado do Ceará. Desde quando ela chegou, a CSP, ela tem aquecido o mercado, né, de várias formas, não só o nosso setor metal mecânico, mas também todas as outras áreas, né? E o setor metal mecânico, com agora a operação, ele vai ter vários contratos na parte de caldeiraria, de tubulações, de estruturas metálicas, né? Contratos de manutenções, e isso vai aquecer cada vez mais o mercado. Localizada no complexo industrial e portuário do PCM, a companhia ocupa uma área de quase 1.000 hectares e é considerado o maior investimento privado do país. São 5,4 bilhões de dólares. Um equipamento desse porte movimenta a economia também indiretamente e agrega outras atividades para além da produção. As empresas associadas vão prestar serviço, algumas já estão prestando serviço e outras estão se adequando para prestarem serviço à CSP. Haja visto também o investimento altíssimo que a CSP vem fazendo em capacitação e treinamento para que toda essa mão de obra seja absorvida nesse momento de operação da companhia. Se nós tivéssemos uma laminadora, se nós conseguirmos atrair uma laminadora para o estado do Ceará, nós teremos aí, imagine, um impacto muito maior. Se fala em 12%, com essa laminadora pode dobrar aí para 24%, 25%, 30% dentro do nosso setor, com certeza vai ser assim, meteórico o crescimento. A operação do Alto Forno teve início no último mês de junho. Nessa primeira fase, a companhia terá capacidade para produzir até 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Com o início das operações, também chegam os desafios para o setor. O grande desafio do setor hoje, eu diria que tendo esse planejamento feito, esse trabalho já feito, é cumprir isso o mais próximo possível daquilo que foi planejado e corrigindo talvez as rotas com o andar, né, da carruagem. O próximo passo para nós consolidarmos cada vez mais o setor metal mecânico é agora nós trabalharmos no fortalecimento da nossa cadeia produtiva, trabalhar no fortalecimento das nossas indústrias aqui do estado do Ceará, né, com um grande player esse que nós temos já aqui, e agora é trabalhar na qualificação, nas certificações das nossas empresas para que cada vez mais elas se
se consolidem no mercado. Para a segunda fase de operação,